A paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Fábio e quero agradecer a vocês por estarem acessando o nosso canal no YouTube e se inscrevendo. Eu agradeço de todo o coração mesmo e peço a todos vocês, inscreva-se em nosso canal aí, nos ajude, divulgue para nós e eu creio que a bênção de Deus vai ser grande na sua vida. Eu quero falar nessa noite aqui e nessa oportunidade sobre um tema ministerial. Minha palavra hoje é ministerial, é pastores. Eu vou falar sobre o pastor e a ovelha. Por isso, meu irmão, quero deixar você bem advertido aqui. Eu não tenho compromisso com o homem, não. O que Deus me dá aqui eu vou entregar. Eu vou falar sobre 3 propósitos do verdadeiro pastor. 3 propósitos do verdadeiro pastor. Você, meu irmão, que está aí nessa igreja aí, veja lá com quem é que está te ensinando, quem é o teu formador de opinião. Veja lá aonde é que você está aplicando o seu dinheiro. Cuidado, porque tem muitos impostores, mercenários no Brasil em nome de pastores, em nome de defensores da Bíblia Sagrada, tá? E eu quero falar hoje sobre isso aqui. Por isso eu quero convidar os irmãos, pega a sua Bíblia aí, por favor. Eu estou aqui com a Bíblia do Obreiro. Pega aí, eu estou com a Bíblia do Obreiro aqui. Pegue sua Bíblia aí. Abra em Provérbios, no capítulo 27, verso 23 e o verso 24. Quero me ater nesses 2 versículos para me falar sobre o pastor e as ovelhas, tá? Pastor e as ovelhas. Para você não ficar aí sendo enganado. Chega de enganação. Chega de falsos, de hipócritas nos púlpitos das igrejas. Meu irmão, pregando uma prosperidade que nunca chega. A prosperidade só chega pro bolso deles. Só chega na vida deles. Presta atenção, deixa de ser besta, rapaz. Deixa de ser bobo. Sai disso aí. Não fique enganado, não seja trouxa. Então está escrito aqui na palavra do Senhor assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre. E duraria a coroa de geração em geração? Meus amados irmãos, nós temos o versículo aqui, já de início, chamando os pastores para conhecer o rebanho. Tem pastor que só aparece nas igrejas de ano em ano. Tem pastores que não conhecem nem os membros da sua igreja. Ele conhece os ricos. Ele conhece os ricos. Quem tem dinheiro, quem tem isso aqui, ó. Aí vende ministério, vende dom espiritual, vende privilégios dentro da igreja. Não importa o pecado, não importa o nível, não importa a ética ministerial. Então, se você conhece um estilo, um sistema desse aí, saia depressa. Não seja trouxa. Meus irmãos, eu quero introduzir essa palavra falando sobre os pastores de ovelhas dos tempos antigos. Nós vamos falar de ovelha, e claro que os pastores de ovelhas lá no estado de Israel, eles conheciam tanto os seus rebanhos, e os rebanhos conheciam tanto os seus pastores, que havia uma afinidade, uma ligação entre pastor e ovelha. Entre pastor e ovelha. Então, a Bíblia nos chama aqui a conhecer as ovelhas, porque o propósito, o ideal do pastor, a responsabilidade do pastor, é levar as ovelhas para os mananciais de águas. É levar as ovelhas aonde tem um pasto verdejante. Tá? Após cada pastor, ele levanta o seu bordão e cada um dos seus pastores vai guiando as suas ovelhas. Irmãos, lá no estado de Israel é assim. Aqueles pastores lá no campo, lá longe, lá bem longe, bem longe, bem longe, eles pegam as ovelhas e juntam dentro do rio, vai levar lá para o Rio Jordão para tomar água, e ali se junta cada pastor com seu rebanho e mistura tudo. Pensa aí num monte de rebanho, tudo misturado. Os pastores unidos e rebanho misturado. É desse jeito. Agora acontece uma coisa: todo mundo toma água, os pastores tomam sua água, os rebanhos tomam sua água. Aí o que acontece para separar? O pastor sobe no monte, levanta seu bordão e chama
todas as ovelhas daquele rebanho, daquele pastor, segue. As demais ficam todas. E assim cada pastor vai chamando as suas, e cada uma vem para o seu próprio rebanho, e não há uma única ovelha que segue um pastor errado. Então aqui fica para as ovelhas também saber distinguir se você tem um pastor dentro da sua igreja, ou se você tem um ventre que nunca enche, se você tem um ganancioso, tá? Presta atenção. Então, meus amados, o primeiro fator de um pastor de ovelha, de um pastor de igreja, tá? Eu sou da Assembleia de Deus e eu não tenho esse negócio de meu compromisso é com a palavra e com os pastores. Sou um pastor auxiliar, tenho meus superiores, mas não é bem assim o negócio. Então, a Bíblia diz aqui o seguinte, João 21:16, procura conhecer o rebanho. Primeiro fator, primeiro propósito do pastor, ele procura conhecer o rebanho. Conhecer o rebanho, meu amado, é ter cuidado com eles, é ter cuidado, é levar esse rebanho ao pasto, é sustentar essas ovelhas, é nutrir essas ovelhas. Meu Deus do céu, que tristeza. Meus irmãos, eu estou cansado de ver por onde eu passo as pessoas insatisfeitas. As pessoas oram para o pastor sumir. Ah, meu Deus, até quando vou suportar essa anta aqui dentro dessa igreja? Até quando vou suportar esse indivíduo aqui? O povo está inconformado. Por causa de quê? Mercenários, exploradores. Você não tem que ficar aí, irmão, orando para ele ir embora. Você tem que agir. A igreja é um organismo vivo e forte. Você não vai deixar o cara matar todo mundo aí, tirar, pelar todo mundo aí, saquear todo mundo aí, depois vocês ficam chupando o dedo aí. Põe esse infeliz para fora. Dá a carta de desapareça para esse cabra, rapaz. Gente, vai caçar o que fazer, vai se converter. Então, João 21, versículo 16. Vamos lá. Evangelho segundo São João, aleluia, palavra do sumo pastor, palavra de Jesus, capítulo de número 21, o Senhor Jesus Cristo falando a Pedro, né? Aquele conselho maravilhoso que ele diz para Pedro, e aqui na palavra de Deus diz assim, 21, conhecer é apacentar, 21 e versículo 16, disse-lhe Jesus que disse, Maria, ela voltando-se disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Quando Maria ouviu a voz, ela adorou, é o meu mestre. Toda ovelha conhece a voz do seu pastor. Por que uma ovelha conhece o seu pastor? E por que um pastor conhece as suas ovelhas? Porque convivem juntas. Escuta aqui, pastor, vem cá, chega aqui. Você sabe o endereço da tua ovelha? Conhece o endereço delas? Você tem um trabalho de visitação? Pelo menos você tem um grupo de visitas que vivem de casa em casa das irmãs, dos irmãos, aqueles velhinhos abandonados, aquele pastor abandonado, aposentado, aquela viúva desprezada, que hoje é uma vergonha em muitos lugares, viúva de pastores que deram a vida pelo campo, morrendo à míngua, precisando sofrendo uma pressão financeira terrível, porque o marido fez a vida toda, que nem aquele cara lá de Eliseu lá, o marido trabalhou na obra, depois Eliseu aqui foi embora, e a viúva padecendo. Ainda bem que ela foi esperta, foi lá. Escuta aqui, Eliseu, vem pra cá, rapaz. Vem pra cá, ó. Tempinho de serviço. Tempinho de serviço aqui, ó. Meu marido trabalhava com você e ele era fiel e ele morreu. Você vai deixar a gente na mão, é? Não, senhor, cabra. Epa, negativo, vamos chamar o sacerdote. Mas graças a Deus, Eliseu foi um homem que conhecia as suas ovelhas. Eliseu conhecia suas ovelhas. E a Bíblia diz que ele abençoou aquela mulher pelo milagre do Senhor. Outra coisa aqui em 1 Pedro 5, versículo 2,
Diz a palavra de Deus aqui da seguinte forma. Vamos para a Bíblia. O negócio é Bíblia, porque se eu estou falando a Bíblia, o compromisso não é eu, é a Bíblia. Tá? Capítulo 5 de 1 Pedro e versículo de número 2. Para você, pastor. Para você. Cuidado com o rebanho de Deus. Tem pastor que nem ora mais, nem sequer para fazer uma decisão na igreja. Ele faz de qualquer jeito, aí, tá? Ele faz aí. E Deus vai pedir conta, cabra. Não fica pensando que você não erra porque você erra. Não fica pensando que você é um santo no pedestal porque não é, não. Tá? Você é tão santo como as ovelhas são. Você é tão santo como os menores são. Você é tão grande como os pequenos são. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo próprio. Tá? Olha aqui, chega aqui mesmo, chega aqui. Eu trabalhei no campo missionário e uma vez tinha um casal ali de irmãos que estavam fazendo um estágio comigo ali para ser colocado na missão. E nós fomos fazer uma visita e eu fiquei meio discreto. E fomos fazer uma visita a um irmão no sítio. E chegando lá, a irmã chegou, viu um chiqueiro de porco assim, um lugar bonito, etc. E nós fomos para casa do irmão. Só que a abençoada da irmã e o irmãozinho trepou no chiqueiro. Trepou no chiqueiro dos porcos lá do homem lá. O homem ficou assim, ó, de raiva. Mas o que a mulher tá fazendo? Tá ficando louca subindo no meu chiqueiro? A mulher botou um baga de um oião assim nos porcos do irmão. Ô irmão, assim, os porcos tá bonito, hein? Tá gordo. Quando chegamos em casa, eu chamei aquela irmã, falei, olha, nós não fomos chamados para olhar o que as pessoas têm. Tá? Não se preocupe que Deus não vai deixar você passar fome. Agora, quando você chegar na casa de uma ovelha, de um cristão, procure saber o estado daquela pessoa, emocional, espiritual, social. Não faça isso, porque isso é antibíblico, isso é condenável pela Bíblia. Eu tive que exortar aquela pessoa por causa dessa indiscretice. E você, rapaz? O que você mais se preocupa? Com a poupança da sua ovelha? Com a conta bancária da sua ovelha? Ou você se preocupa com ela? Quantas vezes você foi na casa de uma irmã, de uma viúva, de um velho, de um crente doente que pagou dízimo a vida toda, adoeceu, se lasque para lá, morra míngua para lá? É assim que a Bíblia ensina? Não, senhor. Não é, não. Você tem que conhecer o estado da sua ovelha. Vai lá ver como é que está ela. Vai lá. Faça faça uma oração por ela. Veja se precisa de um remédio. Eu estou falando assim porque nós temos aqui na cidade de Irati, onde nós congregamos, graças a Deus, nós temos um pastor aqui que dá um amparo para os seus obreiros. Ele se preocupa com o NPS do obreiro, se preocupa com a vida estável do obreiro, se preocupa com a vida social do obreiro, espiritual do obreiro. Ele se preocupa. Infelizmente nós perdemos um obreiro agora, um missionário, e ele foi a pessoa principal para acudir aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa. Então eu louvo a Deus pelo nosso pastor que nós temos aqui. É um homem de Deus, um homem que se importa com as pessoas, se importa com os obreiros. De quanto em quanto ele está abrindo os olhos dos obreiros. Olha, pessoal, poupe, veja lá, o futuro está vindo aí. Entendeu, irmão? Então, eu não tenho a dizer do meu pastor. Não é porque eu estou aqui puxando sardinha, não é. Não é, não. Nós temos as nossas indiferenças. Em algumas poucas questões, mas bobeira. Isso não são coisas para nos tirar a nossa comunhão, a nossa paz, tá? Então, segundo ponto aqui do primeiro tópico é apacentar com inteligência. O pastor que apacenta com inteligência, ele não fica preocupado com a fazenda da ovelha.
mas com a ovelha em si. Por isso a palavra de Deus diz aqui assim, olha: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Meu Deus do céu! Ciência e inteligência não é conhecimentos bíblicos, não, rapaz. Teologia é uma coisa, é separado. Mas uma formação, um preparo secular é muito importante. Tem pastor que é tão relaxado, não tem nenhum livro na casa dele, nenhum livro. Ele não é capaz de comprar uma obra assim, olha, uma obra, História da Igreja, tá aqui, ó. Ele não é capaz de comprar uma enciclopédia, um livro desse aqui, olha, para aprender a palavra de Deus. Ele é um camarada completamente desleixado. A igreja tem que acordar e tem que ver quem que é o indivíduo que está lhe liderando. Camarada analfabeto, não estou criticando a questão de ser um analfabeto, mas por ser relaxado. Não tem um livro dentro de... Até a Bíblia é cheia de orelha de burro do lado. Isso é uma responsabilidade, tá? Isso não é ter sabedoria, inteligência para apacentar o rebanho de Deus, tá? Tem pastores que não têm uma formação, não tem um curso básico em teologia. Se tem, é arranhado. Não tem uma dedicação de se aproximar nas páginas seletivas da Bíblia Sagrada para buscar de Deus uma mensagem. Vai no clica na internet, busca qualquer porcaria e empurra para dentro do povo de Deus. Isso para mim não é pastores que Deus chamou, não é do coração de Deus, porque pastor parte do coração de Deus. Isso aqui é inevitável. Você é pastor? Você partiu do coração de Deus? Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais eu vos apacentarão com ciência e com inteligência, tá? Com ciência e com inteligência. Então que você procure fazer uma análise e procure melhorar o teu ministério. Melhore a tua vida, melhore os teus conhecimentos para que o Senhor Deus venha te usar. Bem? Segundo tópico, o segundo propósito do pastor: conhecer o estado de tuas ovelhas. Por quê? Aqui no livro de Isaías, no capítulo 53, Isaías 53, versículo de número 7, diz a palavra assim, ó: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Meu irmão, meu amigo, meu caro irmão, nós vemos aqui no exemplo de Jesus uma das qualidades da ovelha. A ovelha é mansa. Não precisa você ser estúpido com ela, não. Tem crente, tem pastores que estufa o peito e fala com alegria quando disciplinou ou excluiu da igreja alguns números de crente. Hoje nós excluímos 10, 20 e fala com a boca cheia, como se isso fosse algo glorioso. Escuta aqui, pastor, vem cá. Deus não chamou você para excluir ninguém, não, rapaz. Deus não chamou você para excluir ninguém, não. Você é para apacentar o mais ferido dos pecadores. Você tem que ter remédio para essas pessoas. Excluir uma pessoa é um ponto de muita sensibilidade espiritual. Porque quando se exclui uma alma da igreja, se exclui com muita dor no coração. Tem pastores jaguara sem vergonha. Tem pastores mercenários, meu amigo, meu irmão, que ele dá graças a Deus o colega cair para ele tomar o espaço dele, para ele tomar a posição dele. Ele dá graças a Deus o cara cair no pecado para ele se ver livre da pessoa. Tem gente dessa natureza, porque eu sei que tem. Já passei por muitas experiências nesse Brasil afora. Você não fica pensando que eu fui pastor aqui, eu fui obreiro aqui dentro de quatro
lados desta cidade. Não, senhores, rapaz. Sou cabra vivido, rapaz. Sou vivido. Servi a Deus no estado da Bahia, servi a Deus no Rio de Janeiro, servi a Deus em São Paulo, servi a Deus em Curitiba, dei minha vida na obra em Curitiba. Eu tenho um mundo andado, rapaz, experiência na obra missionária, ministerial. Não sou brinquedo, não, tá? Cuidado com você mexer numa pessoa que Deus chamou, que Deus ungiu. Cuidado você, se cuide você. Eu não penso você que você é o tal, não, porque você pode estar se confundindo. Cuidado com a sua consciência. Isaías 53 traz o exemplo de Jesus Cristo. Por quê? Porque é um exemplo de uma humildade. As ovelhas são mansas, são submissas, são incapazes de se defender. A ovelha se engancha lá numa cerca lá, se alguém não for tirar, ela não sai de lá, não. A ovelha é desse jeito. Então o pastor está ali para quê? Para lá, para tirar. Vem cá, minha ovelhinha, vem cá. Oh, tem jeito para você. Ah, pastor. Uma ocasião, ali na cidade de Curitiba, um irmão chegou para mim, na EBO, na Escola Bíblica de Obreiros, chorando, atribulado. Ele disse, pastor, eu não era pastor, era missionário. Disse, pastor, eu pequei, blasfemei contra o Espírito Santo. Estava perturbado o homem, estava perturbado. Se ele não conversasse comigo naquele momento, eu não sei se aquele homem não teria se suicidado. Ele estava perturbado, porque ele disse que tinha blasfemado. Falei, meu amado, meu irmão, você não blasfemou do Espírito Santo. Porque quem peca contra o Espírito não tem um temor de Deus, não se preocupa com seu estado espiritual. Vamos orar que Deus vai tirar esse negócio de você agora. E nós oramos, ele voltou a sorrir, a se alegrar. Entendeu? Agora, se fosse certos pastores, irmão, leva esse rapaz para a secretaria que tem um caso lá para acertar. Aí exclui ele, excomungado. Como faz algumas religiões por aí. Se você não tiver dinheiro, você é excomungado. Se você não tiver o que dá para eles, você é excomungado. Você só presta se você tiver isso aqui, ó. Isso aqui, sabe o que chama? Jão da cruz, ó. Jão da cruz, ó. Dinheiro. Então não seja besta, não. Eu tô falando porque eu sou pastor. Quem deveria estar falando disso aqui seria o mundo, mas o mundo não conhece, mas eu conheço, porque eu tô na área, meu irmão. E, enfim, hoje em dia o povo não tá mais besta, não. O negócio tá muito claro, porta aberta, etc, né? Então, as ovelhas, elas sofrem por causa do pastor infiel. Tá? Elas terminam sofrendo, passando injúrias, etc. Mateus 10,16, o Senhor Jesus Cristo disse aqui uma palavra aqui. Mateus 10, versículo... Deixa eu botar, cadê você? Mateus, vem cá, meu filho. Mateuzinho. Fala aqui pro povo, Mateuzinho. É Mateus 10, versículo número 16. Está aqui, olha. Palavra de Deus, Jesus falando. Tá aqui. Eis que vos envio. Jesus falando. Como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Jesus enviando os apóstolos para o meio de lobos, meu irmão. Isto é, pastor transvestido de lobo, ou lobo transvestido de pastor. Tá? Jesus já advertiu o seu povo. Que tipo de líder você tem? Aonde você está aplicando a sua fé, as suas rendas? Cuidado. Tá? Ezequiel no capítulo 34. Vamos lá para os pastores. Ezequiel, capítulo de número 34. Vamos ler. Ezequielzinho, cadê você? Está aqui Ezequiel. Está aqui, 34, versículo de número 5 e 8. 5 a 8. 5 a 8. Está escrito assim, olha. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todas as feras do campo. Porquanto se espalharam, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procurem,
sem que os busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Veja o desabafo do profeta, o desabafo de Deus, o desabafo da Bíblia, por um monte de irresponsáveis que deixa as ovelhas no bico dos urubus, no bico das aves de rapina, e eles estão lá sossegados. Vai procurar onde vocês acham eles. Eles ficam aí tirando tudo que você tem e vai gastar por aí afora, sabe Deus como. Las Vegas e outro mundo, indo viajar, dizendo que está fazendo a obra nos estados não sei da onde. Conversa fiada, não seja bobo, rapaz. Seja bobo, isso não é coisa de Deus. Tá? Então o profeta está aqui, ó, chorando amargamente, tá? O lamento de Deus, né? Pela responsabilidade do pastor infiel que deixa as ovelhas de qualquer maneira. O terceiro ponto aqui, meus irmãos, o terceiro propósito aqui do pastor, do verdadeiro pastor, é o seguinte: pôr o coração sobre o rebanho. O nosso texto base de Provérbios, o nosso texto base, Provérbio 27, está dizendo aqui que o pastor tem que colocar o coração no rebanho, tem que conhecer as ovelhas. É uma vergonha o pastor não conhecer o endereço das suas ovelhas. Ah, mas a cidade é muito grande. Eu louvo a Deus, eu sou fruto, graças a Deus, de grande parte do meu ministério. Eu devo ao pastor José Pimentel de Carvalho, tá? José Pimentel de Carvalho, aquele homem de Deus, me ensinou, ensina a palavra. Aquele homem de Deus me ensinou: pregue a doutrina, ame as ovelhas, chore com elas. Quando elas precisarem, dê o que você puder, ajude como puder, mas torne uma ovelha sempre feliz. Ele sempre dizia, pastor José Pimentel de Carvalho, que está em saudosa memória. Deus o tenha em sua presença. Eu devo a Deus parte do meu ministério, da minha vida, ao pastor José Pimentel de Carvalho. Então, o coração sobre o rebanho, tendo temor por elas. João 10 aqui, meu amado. João 10. Joãozinho, cadê você, meu filho? Cadê você? Joãozinho, evangelista, escritor do livro de São João. João 10, capítulo 10, versículo de número 13. 10 e 13 de João. A minha Bíblia é bem novinha, está em folha ainda, está nova em folha, né? Mas aqui diz assim a palavra do Senhor, palavra de Jesus Cristo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E você, meu irmão, você dá a vida pelas ovelhas? Conta que um certo grupo de crentes estava indo para um evangelismo e alguns soldados do exército atacou aqueles crentes, e entre eles o pastor e uma senhora de idade, e eles encapuzados fizeram com que aqueles cristãos, alguns jovens, negassem a Jesus Cristo. E aí, vocês vão negar Jesus agora? Vamos embora, levanta a mão aí, seus crentes aí, seus camaradas, onde vocês estão indo aí? Vocês são crentes, né? Vai ter que negar Jesus agora. E botaram os rifles em cima daqueles irmãos, e botaram o rifle no pastor. O pastor: não, que isso? Nós não somos crentes, não. Nós estamos indo ali numa passeata, mas nós não somos crentes, não. A irmãzinha: pastor, o senhor não tem vergonha na cara? Nós não somos crentes, pastor. Nós estamos indo para o evangelismo, rapaz. O senhor promoveu ali um evento. Tá aí a juventude aí. Quem que nega que esse povo é crente, rapaz? Escuta aqui, ó. Você quer matar? Mate aqui. Comece por mim. Comece por mim, que eu tô pronto para morrer pelo meu Cristo.
Ele deu a vida por mim. Botaram a metranca em cima daquela velhinha. Pode matar. Eu caio mortinho aí, olha. Mas eu vou pro céu. Foi uma baiana. Eu caio mortinho aí. Mas eu vou pro céu com Jesus. Mas não vou negar o meu Cristo, não. Que vergonha, pastor. Agora veja, irmãos. Quando os soldados tiraram as carapuças, tiraram aqueles gorros, todos eles eram crentes. Fizeram uma brincadeira e na brincadeira o impostor dançou. O pastor dançou. Tá bom? Então Jesus disse aqui na sua palavra, olha, bem claro, eu sou o bom pastor. É preciso ter o dom da bondade. Tem pastor que tem um dom, a manha de tirar dinheiro do povo. De tirar dinheiro do povo. Bondade. Jesus tem misericórdia. Até quando a tua igreja ficará nessa terra? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, não tira a lã das ovelhas. É claro que o pastor sobrevive das ovelhas. Ele sobrevive do que as ovelhas geram, a lã, o leite e assim por diante, os derivados. Tá? Mas a bondade parte do coração do pastor. Eu fico triste com esses ventres que nunca enchem. Olha, meu irmão, toda pregação no púlpito que não visa a mensagem da cruz de Cristo, a salvação dos pecadores, essa religião não é de Deus. Sai dela, povo meu. Quando você vê me dá, o espírito de Dadá, foge. O sangue de Jesus tem poder. Tá? Tendo cuidado por ela, o pastor dá a vida pelo seu rebanho e ainda o pastor serve de exemplo para os fiéis. De exemplo para os fiéis, tá? Esses tempos atrás, eu fui numa igreja no Brasil, Assembleia de Deus, a minha igreja, que eu fui da minha, não vou em outras igrejas. Não por desmerecer as igrejas, é que nós temos compromisso e eu não tenho tempo de estar indo para tudo que é igreja. Então cada um no seu quadrado fazendo a obra de Deus. Mas todo o povo de Deus que prega um evangelho cristocêntrico, vale a pena você ficar lá. Se não é o evangelho de Cristo, foge de lá. Não seja tonto, foge de lá. Mas tudo bem, como eu estava contando a história aqui, enquanto eu procuro 1 Pedro 5 e 3, 1 Pedro capítulo 5 e 3, eu volto a dizer a história para vocês. O seguinte, eu fui numa igreja, alguns anos atrás, para a escola bíblica dominical. Fui lá para a escola bíblica dominical. Cheguei na porta da igreja, era 9 horas, porque eu tenho o costume de honrar os 30 minutos de oração na igreja. Hoje tem pastores que estão tão presos no dinheiro e na vida boa, que nem se preocupam em conduzir a igreja para o joelho. A igreja não está orando. A igreja não está buscando. Tem pastor que não tem vergonha na cara. O culto começa às 7 horas. Ele chega às 8 horas na igreja. Com aquela cara redonda sem vergonha. Honra a Deus, vai orar, rapaz. Toma vergonha. Quando a igreja chega no templo, olha, as ovelhinhas vai chegando. O pastor já está lá, Senhor, tem misericórdia. É assim que o pastor tem que se proceder. Mas tudo bem. Vamos à história. Eu fui numa igreja, chega aqui. Eu fui numa igreja, Assembleia de Deus, na Copa de 94, parece, ou 2004, mais ou menos assim. Eu fui na igreja, para a escola bíblica dominical. Cheguei 9 horas na porta da igreja. Fiquei plantado ali. Passou mais uns 30 minutos, deu 9h30, chegou 2 senhoras idosas, ficou ali. De repente chegou mais uns 3 irmãos idosos e só nós ficamos ali. Aí ficamos ali das 9 até 11 horas, que era o final da escola. E a igreja de portas fechadas. A igreja de porta fechada. Aí de repente veio um piazão correndo de lá, veio correndo, viu que eu ali, um estranho ali, né? Veio de lá e disse: irmão, os irmãos não soube que não ia ter culto hoje? Não sabemos não. Não tem escola dominical não, é? Tem não. Mas por quê? O que houve? Vai derrubar o prédio aí para fazer de novo?
Não, pastor, é porque vai ter a Copa do Mundo, vai acontecer a Copa do Mundo, e o pastor cancelou a escola dominical por causa da Copa. Jesus, tem cabimento a coisa dessa? Um endemoniado desse tomando conta do rebanho de Deus? Você pode um negócio desse? O cara fechar a igreja por causa da Copa do Mundo? Não foi pelo fato de cidade pequena, pacata. Por que ele fechou a igreja, moço? Não, porque o pastor fechou por causa da Copa, porque os irmãos vão assistir, o pastor vai assistir. Menino, se tu vesse a tela do cabra, a telinha lá, viu? Que ele comprou para a Copa, quer dizer, fechou a escola bíblica dominical para assistir a Copa do Mundo, um jogo de futebol. Pastores, vigia. 1 Pedro, para nós terminar, 5:3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Bendito seja o nome do Senhor. Mas servindo de exemplo ao rebanho. Por quê, irmãos? Olha aqui, meu pastor. Você, homem de Deus, você, pioneiro desta obra nesse Brasil, que está sofrendo, os nossos pioneiros estão sofrendo, os nossos pastores estão sofrendo. Olha, eu sou um intercessor. Eu estou aqui no fundo do estado do Paraná, viu? Estou aqui no final aqui do Paraná, aqui, jogadão nesse fim de mundo aqui. Mas chega aqui, senhores pastores do Brasil, Deus tem me usado para interceder por vós. Saiba vocês, Deus tem me colocado na mente preocupação pelos pastores pioneiros, pelos teólogos do nosso Brasil, pelos tradutores de Bíblia do nosso Brasil. Deus tem colocado no meu coração. E com lágrimas, com gemidos, todos os dias eu tenho orado por esse povo, tá? Principalmente da minha igreja, a minha casa publicadora, CPAD. Eu tenho orado, tenho chorado para Deus guardar os nossos teólogos que estão sofrendo o ataque de um monte de impostores que acha que é o tal e que pode e cada um quer fazer o seu bolo, o seu próprio bolo. Então no versículo 7, para nós concluir, diz assim, olha, o versículo 4: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Cuide do rebanho de Deus, porque você não tem nada a perder. Você tem na eternidade uma coroa de glória. Mas saiba, pastores, conheça o estado das tuas ovelhas. Que Deus vos abençoe